E aí, rapaziada, hoje nós temos conosco aqui o Jairo. O Jairo, ele é o primeiro entrevistado do nosso, não sei se um programa de entrevistas ou um podcast, não sei como é que a gente vai chamar isso, mas é um programa que a gente vai ter a cada 15 dias aqui na associação. E o Jairão, o famoso Jairão, na Guaíra, ele foi contemplado por ser o primeiro entrevistado nosso. Então ele vai estar aqui conosco hoje, contando tudo, hein, gente? Contando tudo mesmo. Até aquela perguntinha que você queria fazer e não tinha coragem, hoje a gente fez, vai fazer aqui. Tá bom? Aguarda aí que nós já estamos chegando. Então, Jair, como a gente ia dizendo, tudo aqui nas reuniões da hora do almoço, lá no Complexo Santa Rita e tal. Josias, né? O Josias continua na São Paulo Transportes, né? Continua, né? Isso. Tá. Vamos ver se a gente convida ele também para estar aqui. Ai, fazendo, que ele tem muita nossa, história lá, né? Meu Deus, e como tem, né? O Josias, ele trabalhava nas oficinas, né? O que ele trabalhava? Na tornearia? Eu não lembro. Ele começou na tornearia, né? Na tornearia, né? Depois, aí foi crescendo a ascensão dele dentro da CMTC, na época, e chegou aonde que ele começou depois a fazer vistoria nos Historiador. carros. Vistoriador nos carros de empresas particulares, né? Inspetor, vistoriador, né? É isso aí, né? É. Legal. E na Guaíra, ainda tem mais alguma coisa que você lembra de lá que você achava interessante pra gente já começar a querer sair dela? Bom, a última que foi uma coisa interessante, que lá nós tínhamos um quarto, que esse quarto chamava-se um quarto monstro. O que era quarto monstro? Era um quarto da Dona Lela. Lembra disso, Dona Lela? A senhora não lembra, hein? Dona Lela. A Dona Lela era a chefe das assistentes sociais da CMTC. Que nós não tínhamos pouquinho não, nós tínhamos em cada garagem e fora da Guaíra lá nós tínhamos umas 10 ou mais assistentes sociais. Bom, e nesse quarto aí que eu estava falando, ficava-se tudo o que era apanhado, que era de doação. Naquela época quem gostava muito de doar era o MAP, a Mesbla, eu mesmo fui buscar, né, na Mesbla, e jogava tudo nesse quartinho lá. E uma vez eu cheguei lá para trabalhar, o quarto estava aberto. Estava aberto, porque ele era trancado a 7 chaves. Aí eu desci, quando eu desci, falei, Dona Lela, o quarto lá em cima, foi alguém? E você falou, não, então ele está aberto. Aí subiu, nossa, deu um riprocó, porque sumiu coisas lá de cima, daquele quartinho, entendeu? A gente ficou amedrontado, jogos de camisas, bolas, mas saiu em grande confusão lá, sabe? Saiu muita coisa de lá. Não sei se a senhora lembra disso, mas saiu. Aí veio até a polícia lá para fazer perícia e tal. E então, conclusão, foram encontrar na casa de uma pessoa. Só que agora eu vou omitir essa pessoa, eu não quero nem comentar, que encontramos todo o material que estava na casa da pessoa. Infelizmente isso aconteceu muito, né? Não só lá na Guaíra, 13 de maio, mas em todas as unidades. Sempre tinha um mais esperto, né? Sempre tinha. Isso é que mata. E isso, na verdade, foi o que acabou com a CMTC, né? Ô Ferrari, eu recebi uma proposta da CMTC, é uma das coisas que eu também guardo como lembrança. Um médico chegou para mim, chamava-se Dr. Gibson, ele era cardiologista. Ele chegou para mim e falou assim, Jairão, eu vou mandar o Dr. Reinaldo Dr. Kiel, ele fazer uma operação no C, pra você nunca mais ter filho. Aí eu falei, mas como, doutor? Estou te falando para você. Você tem 3 filhos, já é bom demais. Um porteiro, ter mais do que isso é muita coisa. Aí eu falei, tá bom. Então eu fui operado, meu filho hoje tem 38 anos de idade, e eu fui operado também pela vasectomia com o Dr. Reinaldo Kiel. Lembra disso, Dr. Reinaldo? Com o Dr. Reinaldo lá em cima da mesinha lá, no setor de enfermaria da Guaíra.
Que legal, que bacana. E aí, passou o tempo, você trabalhou na Guaíra há quanto tempo, Jair? Foi uns 10, 12 anos. E como é que foi o processo para você sair da Guaíra? Foi assim, eu fui falar com o Dauro, que era o chefe era chefe dos instrutores, porque tinha um grupo de instrutor, em cada garagem tinha um instrutor, e lá dentro da Guaíra tinha A chefia. a chefia, e a chefia era o Dauro. Aí eu fui falar com o Dauro, eu preciso passar para motorista. Mas por que você achou isso? Como é que chegou nesse ponto de você querer passar para motorista? Eu queria até nem comentar a respeito disso daí, porque vai envolver uma outra coisa, uma outra parte, então eu acho que eu não vou nem contar o motivo por quê. Só que eu fiquei assim um pouco meio desesperado, porque eu tinha que sair daquilo que eu sabia fazer e eu ia partir para um outro lado que eu não sabia fazer. Então eu fiquei com medo. Mas o que era? A sua função ia ser extinta? Ia ser extinta. Ia ser extinta. E aí você queria ser motorista? Aí eu não tinha uma outra opção, eu queria ser motorista. Tá. E eu fui, e graças ao bom Deus, eu fui formado pela CMTC, fui motorista, dirigi todos os carros, menos o elétrico, na época tinha já na GTA, eu fui até a porta da GTA, aí falei pro Durval, que era o meu instrutor, falei, Durval, tem jeito de nós pular essa garagem aqui, não? Por quê? Aí eu falei, porque eu ouço comentário que diz que dá choque, e tem que estar correndo atrás aí com cordinha, eu não vou me adaptar nesse sistema aí não. Vambora. Aí me levou para Catumbi. Eu gostei da Catumbi. A Catumbi foi a primeira unidade sua? Fora da Guaíra? Depois da Guaíra foi a Catumbi. Só que tem um detalhe. Eu aprendi a trabalhar nos carros 362, nos carros 364, nos 365 da garagem Catumbi. E quando eu fui, estava já na reserva, eu fiquei na reserva, tem o Dimas, que era o encarregado do plantão lá da soltura de carro. O Dimas chegou em mim e falou assim, Jairão, pega o carro 545, lembra até hoje, hein? Carro 545. E vai fazer uma viagem no Sabrina, 1156, se não me engano. Sabrina, Praça do Correio. Aí eu peguei 545, esse carro não existe aqui na numeração da Catumbi, não existe. Mas eu peguei e fui, né? Conclusão, quando eu cheguei lá que eu olhei, era um carro da Aviação Brasília, que eles tinham acabado de pegar. Encampou a Brasília. E trouxe para a garagem de Catumbi, alguns carros. E eu saí com aquele carro com como é que fala? Costa Sovaco. Costa Sovaco. Meu pai do céu. Eu suei mais a camisa para mim chegar lá no Sabrina do que depois nas viagens. Mas eu fiz a viagem. Fiz a viagem, mas aí eu já... Quando eu cheguei lá no Sabrina? Cheguei Correio? No Correio, tinha um inspetor lá, eu não me lembro desse inspetor. Mas esse inspetor foi Deus que enviou ele lá aquele dia. Ele é o inspetor da Catumbi? Não, inspetor... Plantão Central. Inspetor de Plantão Central. Ele estava com uma piruazinha, ou seja, um fusquinha, aí ele chegou e falou assim, quem é o motorista desse carro aqui? Eu falei, sou eu. Aí eu já me assustei. Ele olhou assim para mim e falou, espera um pouquinho só. Aí não sei o que foi, ele voltou em mim e falou assim, pode pegar esse carro e levar embora para a garagem. Aí eu peguei o carro e levei para a garagem. Quando eu cheguei lá, o Dino falou, não, esse carro tinha que dar 3 viagens lá no Sabrina. Eu falei, mas mandaram eu vir embora para cá? Ele falou, senta aí e aguarde. Aí nisso veio o Paulão. O Paulão chegou em mim e falou assim, Jairão, você já está com a ficha fechada, pode ir embora, vai, tchau, vai descansar, até amanhã. Aí foi no outro dia, já fui escalado na linha do 371, do 3781
lá na cidade de Tiradentes. Você estava falando nesses 545 e eu estava conversando com o Jacaré esses dias e a gente estava lembrando esses carros encampados. A gente falava na chefia, na inspetoria, que eram os bacalhau. Tocava lá no fundo da garagem, vai lá, pega aquele bacalhau lá. Mas tá certo. Então, e aí eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Tá legal, a entrevista tá bacana. Aguenta a mão aí que a gente volta já. Nós só vamos tomar uma aguinha e a gente já volta já.